tudo bem? Olá, meu povo bonito, eu sou o professor Giorgio e a gente hoje vai tratar com Geografia, módulo 2, um assunto diferente que é trabalho humano na África. Como se deu o trabalho, não é? A partir da África. Por que partir da África? Porque essa semana a gente vem trabalhando sobre o continente africano e trazendo para a gente algumas curiosidades, né? Algumas situações da África, até para a gente entender que a África também não é só coisa ruim, né? Como às vezes a mídia, né? O jornal, a televisão mostra. A África tem muita coisa boa, muita coisa bonita, né? É um continente imenso, cheio de cultura, cheio de riqueza e que a gente vai aproveitar esse momento para conhecer um pouquinho mais, tá certo? Ó, aqui eu trago para vocês uma pintura rupestre. Mas, professor, o que é uma pintura rupestre? São pinturas feitas pelos homens lá na época das cavernas, né? Essas pinturas são feitas dentro das cavernas, nas paredes, né? Mostrando um pouco da realidade. Então veja que a gente aqui, nessa imagem, a gente entende que eles estão o quê? Caçando, tá certo? Muitas vezes eles usam a pele de animais, colocam o chifre dos animais para se misturar na natureza, né? E tentar fazer aí uma caça boa, até porque eles viviam nessa época da caça, da colheita, né? Daquilo que eles achavam. Eles não tinham essa ideia ainda de produção, beleza? Ó, a evolução do trabalho humano ao longo da história. Aí eu começo com duas perguntinhas. Quando o homem começou a trabalhar? Será que tem alguma coisa ligada à necessidade de sobrevivência? E aí eu me reporto novamente a vocês para a imagem, para que vocês vejam a imagem. Então, na imagem, a gente tem uma noção de quê? Que o trabalho é toda a ação do homem na transformação das coisas. Então, ora, seria muito bom que a gente ficasse deitado no sol, feito as plantas, né? Se alimentasse do sol e da chuva que caísse. Mas não é assim. Então a gente tem que buscar o trabalho como fonte de sustento e depois veio a história da fonte de riqueza. E aí, lógico que, como o continente africano é um dos mais antigos, também uma das coisas mais antigas, não muito bonitas da história, aconteceu lá também. Não que na Europa não tenha acontecido, que aqui nas Américas, antes do europeu chegar, né, de Cristóvão Colombo, de Pedro Álvares Cabral e outros que chegaram e deram início à colonização, não houvesse escravidão, como nos impérios Inca, Azteca, Maia, tá certo? Mas, em princípio, vamos aqui, ó. A África como um velho continente no centro do mundo. E o que é que tem essa imagem aqui com o texto que a gente vai falar para vocês? Vamos ver o primeiro texto lá, ó. Como os africanos vieram parar no Brasil. Então, a escravidão no Brasil atendia à demanda dos portugueses por trabalhadores braçais. E nos séculos XVI e XVII, isso se relacionou principalmente com o trabalho nas roças e na cana-de-açúcar. E aí eu trago para vocês essa imagem aqui de um navio negreiro ou tumbeiro, né? Então, o que é um navio negreiro? É um navio que era apropriado para o transporte de escravizados. Então, uma parte da história, né, triste, essa parte da história em que a gente vai ter essa mão de obra escrava para trabalhar nas lavouras, no campo, principalmente das da cana-de-açúcar, na mineração, depois no café, né? Foram momentos da história do Brasil, como também da história do mundo, porque já na África eles já eram utilizados como escravos, e muitas vezes pelos próprios africanos, né? Quando uma tribo brigava com a outra, a que perdia, quem sobrevivia acabava virando escravo da outra. Então, essa ideia de escravidão é uma ideia tão antiga quanto a humanidade, tá? Não é uma coisa de hoje, é uma coisa que desde que o homem é homem na história, essa questão da escravidão, né, ela sempre permeou um pouquinho aí esses locais, essas civilizações, essas sociedades, tá? Ó, no Brasil colonial, como era o trabalho? Então,
o trabalho no Brasil, ele tinha duas situações. O homem livre assalariado, ou um homem livre que trabalhava e recebia um pagamento por isso, tá certo? E os escravos. Aí veja, os indígenas foram a principal mão de obra escrava dos portugueses até meados do século XVII, até mais ou menos 1601, 1620, a gente vai encontrar o índio trabalhando como escravo. Só que o índio, ele não compreendia por que ele tinha que trabalhar todos os dias, o dia todo, para produzir uma riqueza que ele não usufruía e que ele não entendia de jeito nenhum. Por quê? O índio, ele apenas produzia para o seu sustento. Então, o índio, ele caçava para se alimentar, pescava para se alimentar, plantava para se alimentar. Então, ele não acumulava nada, nem riqueza, porque a riqueza dele era a própria natureza. Veja que ideia, né? Então, quando chegou aqui o europeu, então os portugueses, inicialmente, né, ele vai querer escravizar o índio para trabalhar para eles. Então, o índio, em determinado momento, vai, aos poucos, se acostumar, se adaptar, mas a grande maioria vai fugir, vai para o interior. E aí é lógico que, com a falta de mão de obra indígena local, vem, então, a mão de obra escrava. Os primeiros africanos começaram a chegar no Brasil na década de 1550, e foram trazidos por meio do tráfico negreiro, negócio que fez fortuna ao longo de 3 séculos. E aí eu trago 2 imagens, uma de um canavial, o pessoal trabalhando na cana, cortando a cana, os senhores de engenho, né, montado a cavalo, conversando com o feitor, vendo como é que estava o trabalho. E na outra imagem é um cara chamado Domingos Jorge Velho, também chamado de Uaianguera. Então o Uaianguera, ele era um bandeirante paulista. E aí eu vou falar aqui bem direitinho para você que está aqui na minha frente. O Uaianguera era o seguinte, bandeirante paulista, eram aqueles caras que iam entrar no sertão, então no interior do Brasil, de Goiás, São Paulo, aquela região ali, para buscar índios fugidos e aprisioná-los e vender como escravo. Então, num determinado momento, ali em Pirinópolis, aquela região de Goiás, ele encontra algumas pedras preciosas, diamante, né, ouro, e aí o que é que ele faz? Ele pega uma bacia com água, bota querosene e toca fogo. Então o que é que vai acontecer? Como o querosene fica em cima da água, vai queimar o querosene. Aí os índios ficaram assustados. Eita, botou fogo na água, né? Aí ele diz, olha, se vocês não me disserem onde é que eu encontro mais dessas pedras aqui, eu vou tocar fogo no rio todinho. Olha, aí os índios não conheciam o querosene. Viram o cara botar água, né? E o querosene incolor, é a mesma cor da água, não viram. Então, quando ele tocou fogo na água, no querosene que estava acima da água, os índios pensavam, se esse cabo é o cão. É o cão. Então, o cão, em Tupi-Guarani, o Uaianguera, chama-se diabo velho, né? E o cara parecia mesmo, barba branca, cabelo branco, né? Envelhecido, não é? Então, é o cão velho, ó, o Uaianguera. Então, ficou aí na história uma curiosidade, não é? Mas que mostra aí um pouquinho como o branco vai começar a forçar o índio a fazer aquilo que ele quer. Depois, ó, herança, eita, meu Deus do céu, olha para aqui. Quem gosta? A herança doce do trabalho nos engenhos. Veja, o fruto do trabalho dos escravizados geralmente vinha o quê? O açúcar. Então, nós temos a cana-de-açúcar, depois o açúcar já feito, né, com a partir da cana. Então, está aqui um engenho, uma foto de Rugendas, uma pintura, uma xilogravura, se não me falha a memória, mas um engenho, né, onde vai moer a cana, tirar o caldo da cana, aí vai para todo o processo de fabricação do açúcar. Então, lá em cima eu tenho a cana, eu tenho o açúcar já pronto e tenho a cocada. Então, a cocada de coco, né? Jesus, a gente com sede, toma um pedacinho, hein? Você agora, eu tenho certeza. Olha, eu só de ver, já estou salivando com vontade de comer uma cocada, um docinho de coco, ó, Jesus, pode não. Ó, onde mais os afrodescendentes trabalharam? Aí, gente, veja que coisa linda. Eu trouxe para vocês aqui, há pouco tempo foi reinaugurado um dos templos da Igreja Católica mais bonito que a gente tem aqui no Recife, ali na Rua Nova, é a Igreja da Conceição dos Militares.
né? Esse altar-mor aí, ó, principal, todo entalhado na madeira, com folheado a ouro, né? Todo um trabalho delicado, né? Mas o ciclo do ouro da mineração, tá lá outra figura, estão fazendo um paralelo. O ouro que era extraído muitas vezes das minas, uma pequena parte foi colocado aqui, mas dizia-se um ditado que o ouro do Brasil deixou muito buraco aqui, igrejas em Portugal e indústrias na Inglaterra. Num tempo oportuno a gente vai entender esse ditado, certo? A gente vai entender esse ditado. Mas olha, então o trabalho escravo nas regiões das minas não ficou somente restrito à extração do ouro, à extração do ouro. Ficou também nessa parte da arquitetura, né? Onde a gente tem aí os detalhes. Então quem anda pelo Recife pode entrar, por exemplo, na Conceição dos Militares, que está aberto para visitação. Você tem ali o convento de Santo Antônio, também ali perto da Dantas Barreto, não é? Belíssima arquitetura, também um dos mais bonitos altares que a gente tem do período colonial. Sem contar em Minas Gerais, né? Feito pelo Aleijadinho, né? Congonhas, em Minas Gerais, muito bonito, né? E o trabalho também, há uma ideia de que o próprio Aleijadinho, gente, era filho de branco com escrava, né? Pela forma com que ele fez algumas das imagens, certo? Então vou deixar de curiosidade para vocês. Tentem ver as imagens de Aleijadinho lá em Congonhas, os profetas que ele fez, né? Os anjos barrocos, né? Enfim. Ó, vai um cafezinho aí. Cafezinho é bom, né? Imagina, a cocada, uma aguinha gelada e depois um cafezinho ou com a bolachinha, um bolinho, sei não, viu? Olha, no início do século XIX, a economia brasileira era impulsionada pela produção do café e a mão de obra era, de grande maioria, negra e só depois chegariam os emigrantes. Então eu trago para você aqui essas três imagens. Uma é o café, como é que colhe o café? Parece mais uma pitanga, né? Uma acerola. Depois eu trago um engenho lá em cima, né, de café, não engenho não, uma fazenda de café, desculpa, e os escravos já trabalhando na lavoura. Com o final, a partir do século XIX, 1850 em diante, com as ideias abolicionistas, que a gente vai falar isso já já, ó, o processo abolicionista, os escravos começam, de certa forma, comprarem a sua alforria, se tornarem livres, e com esse processo aí de tentar acabar com a escravidão, começam a chegar aqui no Brasil os imigrantes italianos, alemães, japoneses, né? Então, final do século XIX. Olha só aqui, ó. Processo abolicionista no Brasil. Em 1845, o parlamento britânico aprova a lei Bill Aberdeen, que determinava o aprisionamento dos tumbeiros, que eram os navios negreiros. Depois, no Brasil, a gente vai ter a lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que proíbe o tráfico de escravos no Brasil. A lei inglesa proíbe o tráfico em águas internacionais. Então, se houvesse um navio transportando escravos, era aprisionado. No Brasil, a mesma coisa. Depois, lei Rio Branco, ou lei do ventre livre, em 1871. Então, a lei do ventre livre, os escravos, os filhos de escravas nasciam, a partir daquela data, eram livres, mas infelizmente continuavam sob o domínio, o controle do senhor de engenho, né? Então, a liberdade era mais ou menos aí. E depois, em 1884, vem a lei Saraiva-Cotegipe, ou a lei do sexagenário. Chegou aos 60 anos, o escravo era libertado. Mas, minha gente, vale lembrar que se hoje, com toda a modernidade que a gente tem, aos 60 anos, a gente já não tem tanta saúde. Não é? Imagine um escravo que a vida útil geralmente era de 30, 40 anos. Mas é um processo, tá? Depois a Lei Áurea. Então a Lei Áurea, ela é promulgada pela Princesa Isabel em 13 de maio de 1888. Então essa Lei Áurea, ela realmente extingue, ela acaba, né? Ela vai determinar que a partir de então, né, não existe mais a escravidão no Brasil. Então, a princesa Isabel foi chamada pelos alguns historiadores da Redentora, né? A Redentora por quê? Porque ela acabou legalmente a escravidão, embora vá demorar um tempo para isso ser realmente posto em prática. Depois,
A África é um continente presente no mundo, então a influência dos africanos na cultura de vários povos, né? A gente tem aí o Zumbi dos Palmares. Depois eu trago um desafio para vocês. Ó, o frevo, o samba, a feijoada, a música black, o berimbau, a capoeira, o candomblé, ó, são heranças culturais trazidas pelos afrodescendentes ao Brasil. Então, dentro desse contexto, é inegável que os escravos contribuíram muitíssimo para a construção da identidade brasileira. Então, eu peço que vocês pesquisem um pouco sobre a cultura africana, tá? Principalmente sobre essa resistência dos quilombos, quilombo dos Palmares, que era de Pernambuco, né? Depois passou para o estado de Alagoas. E aí eu queria que vocês tentassem fazer uma pesquisa, vissem um pouquinho como está essa situação ainda hoje. Tranquilos? De boa? Então fique com Deus e até outro momento, se Deus quiser.